Hello, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar como você vai mapear, monitorar o efeito do eclipse lunar em Peixes no seu próprio mapa natal. Então a gente vai entender aqui o que é o eclipse. Primeiro, a gente trabalha com as lunações. Eu tenho um curso aqui, o método Flua com a Lua, que a gente faz esse mapeamento e acompanhamento de toda nova lunação mês a mês. Porque aqui a gente consegue mapear e ver desenvolvendo todas as áreas da nossa vida. A nossa mandala astrológica, ela tem todas as áreas. E com as lunações a gente consegue ver as áreas se desenvolvendo. Além de tendo essa consciência, a gente consegue aproveitar melhor, tá, desse ciclo. E um eclipse nada mais é que uma lunação mais vitaminada, mais aditivada, digamos assim, muito mais potente. E o eclipse, por ser um padrão, ele cobre a luz e depois volta, tudo muito repentinamente, muito rápido, ele foge do padrão natural, onde o dia está acabando a luz e aí o sol vai se pondo, vai escurecendo. Não, é muito rápido, vem essa transição, escurece tudo e depois clareia novamente numa fração assim muito rápida, de acordo com o padrão natural. E simbolicamente isso significa que tem uma movimentação, tem um movimento brusco de mudança na área da vida que acontece no nosso mapa. Para algumas pessoas, isso aqui vai ter muito mais evidência dependendo da configuração do mapa. Para outras, não tanto. Mas, de qualquer forma, a gente consegue fazer esse mapeamento para conseguir acompanhar. E assim, quando a gente começa a trabalhar isso de forma consciente com o próprio mapa e ver as coisas se manifestando ao nosso redor, é ridículo de literal, de como a gente consegue ver isso. Por isso que aqui trabalhar com técnicas preditivas na astrologia foi minha grande paixão e eu desenvolvi um curso focado em planejamento em cima disso. Porque assim, tem casos que é muito literal, chega até a ser ridículo, a gente até desacredita de tão literal que é. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o mapa da lunação, né, da lua cheia em Peixes e falar um pouquinho desse eclipse. Lembrando que a gente tem aqui o primeiro eclipse do eixo de Virgem e Peixes, que a gente marca aqui o começo de uma nova temporada de eclipse, porém, os lodos lunares, que são a ferradurazinha no mapa, eu vou mostrar para vocês, eles aqui apontam um caminho de desenvolvimento e um caminho de desprendimento do nosso direcionamento de vida. Então, toda vez que a gente tem uma lua nova ou uma lua cheia, até 18 graus dessa ferradura, a gente tem o fenômeno dos eclipses. Costuma ser aí 4 vezes no ano, tá? Só que diferente da lunação, que aqui a gente busca fazer o mapeamento dos ciclos longos da lua, que é da lua nova num determinado signo, até a lua cheia nesse mesmo signo, que compreende aí uns 6 meses, o eclipse ele compreende 18 meses, 1 ano e meio. Por quê? Porque esse eixo vão estar ocorrendo eclipse durante todo esse período e os lodos lunares eles levam 18 meses para mudar de signo. Então, embora, vou colocar aqui para vocês para ser mais visual. Então aqui é a apresentação, né, do mapeamento que a gente faz lá no curso. E esse aqui é o mapa da lua cheia, tá? Então toda lua cheia eu vou trazer um vídeo novo, atualizando para o momento atual, como que é a aula bônus. E essa aula eu vou deixar aberta aqui no YouTube também. Então aqui a gente consegue ver, vou pegar a canetinha, que a gente tem aqui a ferradurazinha, ó, ainda no signo de Áries, que é onde estava acontecendo os eclipses. Inclusive, mês que vem a gente já tem um eclipse aqui em Libra. Porém, o eclipse está acontecendo aonde? Em Peixes, no eixo de Peixes e Virgem. Por quê? Porque a lua cheia, ela se dá próximo a esse eixo, tá? A essa ferradura. Então, a gente ainda assim tem o fenômeno do eclipse. Como o eixo, o nó do lunar tá num ponto e o eclipse tá em outro signo, o que isso significa? Que a gente tá vivendo a transição, que é como se fosse a passada de bastão, tá? E para quem está com relevância, tem muita relevância aqui no signo de Peixes, muitos pontos aqui, vai sentir com muito mais intensidade, naturalmente. Ou quem tem muitos pontos aqui no signo de Virgem, a gente teve uma lua nova em Virgem no começo do mês, tá?
E aqui são signos mutáveis. Signos esses o quê? Saturno tá aqui transitando em peixes desde março do ano passado. Então, toda essa mudança e esse cutucão que Saturno vem trazendo nesse último signo do zodíaco, fazendo um arremate, ele vai ganhar muita mais ênfase a partir de agora, tá? Daqui pro ano que vem. Isso aqui vai ficar muito, muito latente. A gente tem Júpiter que comanda esse Saturno aqui em Gêmeos, outro signo mutável. Então a gente está vivendo um período de mudança e transição em níveis gerais muito grande e na nossa vida pessoal também. E para cada um é em uma área da vida diferente, com uma ênfase diferente, apontando para um direcionamento diferente também. Então, fascinante aqui de mapear esse eclipse aqui é o primeiro eclipse dando start nesse eixo. A gente ainda vai trabalhar um pouquinho de Libra e Áries, a gente tem eclipses aqui acontecendo, tá? Inclusive no começo do ano que vem tem o último. Mas percebam o que se apresenta, principalmente nessa semana do eclipse, tá? É onde a gente consegue sentir o cheirinho do que tende aí a apontar essa grande mudança, para ir mapeando ao longo do ano que vem. As coisas não acontecem da noite para o dia. Então, o eclipse ele tem um time maior para trazer toda essa mudança, mas ele é muito mais impactante, tá? Por isso que eu adoro mapear eclipse. E o que eu recomendo fortemente? Anotem. Sabe por quê? A gente não lembra nem o que comeu ontem. Se você não anotar direitinho o que está acontecendo, o que você está observando, o que você quer também trazer de mudança, você se perde nesse mapeamento, você se perde no tempo e você acaba não verificando coisas que poderiam estar sendo mapeadas e você está trabalhando até mais conscientemente. Porque se você sente o cheiro dessa mudança, já sabe onde ela vai desembocar, você toma decisões muito mais assertivas, tá? E não fica naquela coisa em cima do muro. Claro, tem mudança que só chega e cabe a gente administrar. Mas se você tem essa consciência, você faz uma administração muito melhor. Eu particularmente adoro eclipses. Eu nasci no eclipse, inclusive no eclipse do eixo de água e terra. Então é muito forte isso aqui pra mim. Esse eclipse em particular vai pegar muito também toda essa fase do eclipse de Peixes e Virgem. Você pode saber também se você nasceu no eclipse, dá pra ver olhando pro mapa, tá? Num sentido mais técnico, mas você pode colocar no Google data dos eclipses e ver se você nasceu próximo aí na semana do eclipse. É interessante também. Outra coisa, se você tem esses nodos lunares aqui, ó, a ferradurazinha no signo de Peixes e Virgem, você vai ver um processo muito interessante de mudança, tá? Porque pensa assim, você vai viver o retorno dos nodos. Você tem os nodos naquela posição e os nodos em trânsito estão encontrando com eles. Então é como se você estivesse renovando seus votos dos nodos lunares. É como se você tivesse o nó do norte, que é essa ferradura aqui, ó. Ele aponta o seu direcionamento de desenvolvimento. É como se você ganhasse um novo norte na sua vida. Você fosse alinhar com seu com seu nó do norte pessoal, tá? Então, quem já está vivendo isso no ciclo de Áries e Libra, pode estar percebendo isso, que já vem acontecendo desde o ano passado. Um ponto muito importante da vida de vocês, e aí tem que olhar no mapa onde pega, tá? Mas quem tem em Peixes e Virgem, como eu, o Borogodó vai pegar a partir de agora. Quem também vai sentir com maior ênfase? Quem tem muitos pontos no signo de Peixes, quem tem muitos pontos no signo de Virgem, principalmente, tá? Nesses dois signos. E por quadratura, quem tem pontos aqui em Sagitário e quem tem pontos aqui no signo de Gêmeos, tá? Também vão sentir. Mas é mais esse eixo aqui, tá? Ou quem tá com algum desses signos mutáveis ativo no ano, tá com ascendente profectado, tá com ascendente da Revolução Solar, tá com meio do céu da Revolução Solar, tende a sentir com maior ênfase também. Então, dito isso, que a gente tá aqui nesse borogodó de mudança, já tem Saturnão. Quem tá sentindo Saturnão pegar em Peixes, esse eclipse aqui vai chegar com a cereja do bolo. Então, o que é legal aqui mapear? O grau, tá? Que ele acontece. 25 graus. Por isso que grau é muito importante. Lá no curso eu tenho uma aula que eu falo só sobre os graus, tá? A importância dos graus no mapa. Essa lua cheia, ela acontece, ó,
no grau 25, é quando o Sol está em oposição à Lua, tá? Então, a gente tem estímulo em Peixes e em Virgem. Qual é a área do mapa que ocorre para você? Onde que ela pega? De repente, se ela pega no eixo 8 e 2, é o eixo financeiro, tá? Se pega no ascendente e na casa 7, é sobre você e sua relação com o outro, tá? As pessoas que você se relaciona. Então, aí depende de cada mapa. Considerando até 5 graus para cima ou 5 graus para baixo, se você tem pontos nessas áreas. Então, por exemplo, a gente considera aqui, ó, do grau 20 ao grau 30. Aqui com uma margem larga já, tá? Porque o ideal é até 3, assim você consegue sentir bem. 5 é para ficar bem atento o que acontece, tá? A gente consegue ter um mapeamento, mas até 3 é batata que você percebe isso, tá? Então aqui também, ó, signo de Virgem, a gente pega aqui os últimos 10 graus, tá? Você pode considerar se você tem pontos aí. Se não está nesses graus, você não considera esses pontos. Então aqui a gente dá um passinho além. A gente, além de olhar as áreas, os signos, a gente olha o comando. Então, Virgem, a gente vai olhar para Mercúrio, que tá aqui em Virgem, no caso, né, do mapa da lunação. E para Peixes, a gente olha para quem? Para esse Júpiter aqui em Gêmeos, tá? Que também acaba levando de volta para esse Mercúrio. Ou seja, esse Mercúrio ele tem uma posição muito importante aqui para essa lunação, tá? Para essa lua cheia. Depois de entender os pontos do mapa, a gente vai entender o ponto que ele pegou no grau do seu mapa. Então, por exemplo, você tem, sei lá, Mercúrio aqui, nesse grau que acontece a lunação. Então, você pode considerar as áreas que Mercúrio comanda, que é o signo de Gêmeos, então aqui seria o ascendente, e também o signo de Virgem, onde propriamente é a oposição dessa lua cheia, tá? E aqui, o que é interessante? Essa lua cheia é referente à lua nova em Peixes, em março de 2024, que a gente teve agora. Então, o que estava acontecendo na sua vida em março de 2024? Por isso que eu falo, anota, aqui a lua cheia é a lua que tem mais visibilidade, é aquela lua formosa no céu, linda, magnética. Você consegue enxergar com a luz da lua, tá? Então, você consegue enxergar coisas que lá na lua nova de Peixes, em março de 2024, estavam ocultas, você não estava enxergando direito. Mas se você anotou ali mais ou menos o que estava acontecendo, pelo menos naquela primeira semana, aqui você consegue entender todo aquele processo com mais clareza. E além de entender isso com mais clareza, tem um ponto de virada aqui, um ponto de mudança, tá? Eclipse, eles não são muito assim, eles têm uma conotação mais nefasta, porque é uma mudança assim, uma reviravolta, tá? Aqui, dependendo como pega no mapa, você pode mudar de um viés que você nem imagina. Por exemplo, eu, quando passei pelo eclipse de Touro e Escorpião, pegou meu meio do céu do meu mapa natal. E como eu nasci no eclipse de eixo de água e terra, nossa, mas foi assim, ó. Não tinha nem choro nem vela, as coisas simplesmente aconteceram e eu tive que me adaptar com o jogo da situação, tá? E foi quando eu fiz eu mudei minha carreira assim, mas questão de meses eu dei um plot twist, assim, real. Então, não foi tranquilo, foi tenso, eu não estava preparada. Na época eu nem estudava tão a fundo astrologia. Mas olhando para trás, eu vejo como que é importante você ter esse mapeamento. E a única coisa que eu tinha no eixo foi exatamente o meu grau do meio do céu. E foi o suficiente, tá? Mas é porque eu já tenho um padrão de eclipse no meu mapa natal. Por isso que o mapa natal é a base de tudo, é seu DNA cósmico. Ele vai mostrar como os trânsitos refletem aí na sua vida, como sua revolução solar reflete. Tem que ter sempre usando o mapa natal. Vai fazer uma astrocartografia? É em cima do mapa natal também, tá? Aqui é um mapinha que eu vou usar de exemplo, que eu sorteei lá na caixinha do Instagram para fazer essa análise da lua cheia, tá? E aqui tem um ponto interessante que eu já vou abrir uma aspas aqui. Esse mapa, não é à toa, né, que eu sorteio eu uso uns mapas bem específicos. O ascendente, ele está exatamente a 0 grau. O que isso significa? Essa pessoa, ela nasceu 11 horas da manhã e 10 minutos.
no ano de 83, tá? Eu lembro de cor. Olha que linda minha letra. O que acontece? Nessa época, e até um pouco mais pra frente, os horários eram arredondados. Então, todo mapa que a gente pega, toda certidão de nascimento, os horários tá assim. 11h10, 11h15, 11h20, 11h25, 11h30. Não existe 11h11. Não existe, um exemplo, tá? Baseando nesse horário. Não existe, sei lá, 10 horas e 23 minutos. Não existe 15 horas e 16 minutos. Não tem. São todos arredondados. Para algumas pessoas, isso aqui não tem muita relevância, mas para outras, igual nesse caso do mapa sorteado, tem. Por quê? Se essa pessoa nasceu antes das 11h10, o arredondamento foi para mais, ela não tem um ascendente em touro, ela tem um ascendente em Áries. Se ela nasceu depois das 11h10 e aí arredondou para menos, não tem problema, nada muda. Mas se ela nasceu 11h09, eu calculei esse mapa, 11h09, voltei 1 minuto aqui, o ascendente já é Áries. E por ascendente ser Áries, se ela fez 1 minuto antes, muda toda a estrutura do mapa. E todas as casas, onde fica o quê. Então, aqui, para um mapa desse, já fica uma dica aqui. É essencial fazer a retificação de horário, tá? É bem complexo, são pouquíssimos astrólogos que fazem. Porque é bem assim. E ainda a retificação fica meio. A gente nunca vai ter uma certeza 100%, tá? Mas a gente consegue, só para vocês terem noção, a retificação é feita em cima de fatos e acontecimentos da vida da pessoa, com uma série de datas que ela precisa trazer pra gente. Porque a astrologia ela é sobre a vida e ela é verificável. Então é meio que a gente olha para trás para entender essa raiz, tá? Então aqui é só um parênteses mesmo, para saber por que é importante o horário. Nesse mapa faz muita diferença, tá? Mas vamos considerar que ou ela nasceu 11h10 ou um pouquinho a mais e arredondou, né, para 11. Por exemplo, se ela nasceu 11h12, colocaram 11h10, tá? Nada muda aqui, continua tudo igual. Mas se ela nasceu 11h09, já muda tudo. Bom, vamos trabalhar o mapa como tá. O que a gente vai pensar? O que estava acontecendo 6 meses atrás? Na data que eu coloquei aqui, ó, março de 2024. O que você lembra que estava acontecendo na sua vida? Às vezes, não são coisas tipo assim, nossa, muito impactantes. Às vezes é algo sutil. Você conheceu alguém, às vezes está no eixo de relacionamento, você conheceu uma pessoa. De repente, agora, você pode começar a ter uma relação que você nem esperava com essa pessoa. Ela pode virar, de repente, uma parceira, abrir uma sociedade, sabe assim? Às vezes é algo bem sutil mesmo, tá? Geralmente é. Então a gente consegue olhar 6 meses atrás, anota, é muito importante anotar para você não se perder em relação a isso. Quando você está vivendo, é o que eu falei lá no vídeo da lua nova em Virgem, tá? Que inclusive é uma lua nova que abriu aí a temporada desses eclipses do eixo, tá? Mas sem, o eclipse ainda não aconteceu. Bom, a gente vai ter uma lua cheia dessa lua nova, março do ano que vem, e aí vai ser uma lua eclipsada. Por isso que é interessante mapear, inclusive, o que aconteceu desde o começo desse mês. Anota, que é da lua nova de Virgem. Anota, porque vai ter um eclipse nessa área, vai estar interessante, tá? Onde está o grau de 25 desse eixo? Então, aqui, ó, essa pessoa não tem nada, ó. É aqui que a gente conta, tá? Ó, cada risquinho é 1 grau. Esse mais escurinho aqui, ó, é 5. Esse maior é 10. Então, 5, 10, 15, 20. A gente considera de 20 a 29 aqui, tá bom? Então, aqui não tem nada. No eixo de Virgem também não. Tá? Então, essa pessoa, esse Marte, essa Vênus, a gente não considera porque tá longe da área que ocorre o eclipse. Se tivesse, sei lá, o Marte aqui, em algum desses graus, a gente poderia considerar a área de Áries, que é esse Marte comanda, e a área de Escorpião. Então, casa 12 e casa 7, tá? Mas não é o caso. Então, a gente entende aqui o eixo, acontece na casa 11 e na casa 5. Não toca nenhum ponto relevante, não pega meio do céu, não pega nenhum planeta, não pega nada. Onde está o regente? Então, a gente pode olhar, Júpiter dela tá aqui, ó, fazendo uma quadratura com essa área de peixes. Tem até aqui vermelhinho, né? Em Sagitário na casa 8.
Deixa eu limpar aqui. Existe algo que é, né, que você começou a lapidar e quer consolidar? Então, olhando para trás, o que começou nessa área em relação, o que estava pegando aí na sua vida e que você quer consolidar agora, que você consegue entender, enxergar com mais clareza com essa lua cheia. É aqui onde você, de repente, a lua cheia não é o final, né? Tipo, o fim do ciclo. Mas é onde você tem clareza e o que você vai querer daí em diante. Como é uma área que ainda tá recebendo eclipse, vem um borogodó que já tá movimentando aqui. E pode ser, inclusive, um borogodó até mais antigo, tá? Porque é a área que Saturno tá passando. Então, é uma área que você já tá incomodada, que já tá aí chacoalhando, que tá mostrando que precisa as coisas serem refeitas ou trazer um novo olhar ou fazer diferente e que a partir da lua nova, porque tudo tá conectado, tá? Da lua nova de peixes de março pode ter vindo o cheirinho de coisas novas aqui, mas que daqui para frente esse eclipse é como se fosse o pontapé inicial para essa mudança, que pode ter tido a sementinha lá na lua nova, lembrando que a lua nova é uma lua escura, a gente não enxerga, então é natural a gente não entender muito, mas aqui a gente consegue entender um pouco mais. Só que a gente entendendo aqui, começa a desencadear toda a mudança que o eclipse promete, tá? Então, nesse mapa, olhando aqui, a gente tem na casa 11, que conversa com a casa 8, por regência, né? E a gente tem em oposição à casa 5, que aqui na verdade está o Sol e aqui está a Lua, né? E Mercúrio no mapa dela, cadê? Ah, Mercúrio tá aqui na 9, é o regente da Lua. Mas a maior ênfase é o regente da... Quer dizer, Mercúrio é o regente do Sol. A maior ênfase aqui é o regente da Lua, porque a gente tá falando de uma Lua cheia, a gente tá falando de eclipse lunar, tá? Então a gente considera mais Júpiter aí na casa 8. Então aqui o que eu falaria para ela ou o que eu anotaria, tá? Se fosse eu fazendo aqui o meu mapeamento. No manual do curso eu falo sobre todas as luas. Toda a lua nova, a lua cheia no signo. Então aqui ela já vai ter um beabá. E por casa astrológica. Então aqui eu já vejo todas as... Quer ver, ó, casa 11, inclusive, abrindo a página. O que esperar, todas as tendências para casa 11, o que acontece e como aproveitar, trazer oportunidades que você pode buscar. Às vezes não é a vida trazendo, mas é você fazendo sua própria oportunidade, porque querendo ou não é uma janela que está aberta aí. E aí a gente tem uma apostila para anotar tudo isso e fazer o acompanhamento e verificação na prática. Como é uma lua cheia, um eclipse de lua cheia em peixes, ele tem muito uma conotação de intuição, de espiritualidade, da nossa sensibilidade, do nosso viés mais artístico. Eu posso ficar muito aqui nesse subjetivo, tá? Mas eu gosto de trabalhar a astrologia prática, com fatos, com objetivos, com acontecimento, uma coisa assim. O que eu posso fazer, como, quando e onde? E não ficar só nesse universo lúdico, tá? Apesar de eu ter a lua em peixes e ser otimista em relação aos eclipses, já ter tido muitos tombos até com eclipses, mas eu gosto porque o que é o legal? Eu tenho um lado muito racional no meu mapa, Mercúrio comanda meu mapa inteiro, inclusive essa lua, tá? Então, o que acontece? Eu gosto de analisar e ver o que pega. O eclipse, qual que é a bola da vez dele? Ele é muito mais fácil de você mapear e verificar ele ao longo do período, porque ele vem com muita ênfase. Pensa que ele é uma alunação mais potente, ele é uma alunação aditivada. Então, ele chega com tudo e você percebe, principalmente mapas que tem pontos, que estão com ênfase, você consegue ver claramente. Por isso que eu gosto muito dos eclipses, tá? Porque a gente consegue fazer essa verificação muito mais fácil, porque fica tudo mais claro. Bom, aqui casa 11, o eixo, né, 11 e 5. O que eu poderia falar? O que eu poderia entender? Cara, a casa 11 é uma casa benéfica, ela é júbilo de Júpiter. Ela fala sobre os ganhos da minha carreira, tá? Porque ela é a casa 2 da casa 10, aqui eu tô usando casas derivadas. Ela fala sobre o meu salário também, né? Porque é esse ganho e benefícios da minha carreira. Fala todas as minhas conexões, tá? Amigos, grupos, todas as suas redes, tanto online quanto offline, tá? Toda a troca que você tem. E a casa 5,
que também pega aqui, fala sobre seus projetos, suas criações, tudo que você traz, tudo que você gosta, tudo que te diverte, que te dá prazer, lazer. É a casa dos filhos, porque o filho é uma cria sua, então por isso é a casa dos filhos. Tudo que você traz para um livro que você escreve, traz para o mundo, uma arte que você faz. É a casa que também fala de esportes, tá? Então, aqui traz de repente, uma mudança, um viés em relação a isso. Como leva para uma casa 8, e esse Júpiter, ele está em dignidade, ele gosta de estar em Sagitário, ele trabalha muito bem estando em Sagitário, apesar da casa 8 ser uma casa tensa. A casa 10 e a casa 5 são casas mais benéficas, tá? A casa 5 é Júpiter de Vênus. Então, aqui pode ser ela monetizando, tá? Através de usando os contatos delas, começando a usar isso para viabilizar financeiramente, porque a casa 8 também fala de dinheiro. Ela pode fazer parcerias para também ter essa conotação, para fazer esse dinheiro rodar. Ela pode estar trazendo algo, criando algo aqui para o mundo para trazer que gere recursos financeiros, pode ser algo relacionado aos filhos. Como é uma casa 8, a casa 8 também, e com Júpiter ali em Sagitário, é uma casa 8 que entra num aprofundamento tanto mediúnico quanto estudos de magia, ocultismo, algo mais assim. Nesse viés, a gente vê na casa 8, é que aí depende do contexto de vida de cada um. Se a pessoa gosta de todo esse mundo esotérico mais pro oculto, é assuntos de casa 8, tá? Casa 8 também fala de assuntos confidenciais, fala de assuntos tabus. Se de repente existe, a casa 5 é dos prazeres e a casa 8 é de tabu. Se tem algo relacionado a isso que para ela é tabu ou pega alguma coisa, aqui pode ter um viés de reviravolta em relação a isso também, tá? Pode ser ela mudando também e focando numa religião. A gente vê muitos médiuns aqui na 8. Pode ter essa conotação também. É que aqui, por isso que é importante o contexto de vida da pessoa, porque o mapa, ele mostra infinitas possibilidades. Como a pessoa vai exercer, escolher isso, vai de acordo com as escolhas dela e a filosofia de vida dela, a realidade que cerca ela. A gente tem uma lua aqui nessa casa 8. Então, dá mais ênfase para esse aprofundamento de Júpiter aqui, de casa 8. Júpiter fala muito de crenças, de filosofia, tá? Então, pode sim entrar nessa conotação. Não vou descartar que a casa 8 é uma casa tensa, então ela também fala de golpes, fala de inimigos ocultos, fala de perdas, prejuízos, traições, então teria cuidado em relação a isso, o quê? A rede de contatos dela, que é onde acontece esse eclipse, tá? Essa pessoa trabalha com internet, essa casa é bem ativa se essa pessoa trabalha com internet. Eu teria cuidado aqui com golpes digitais, com documentos digitais, por conta dessa conexão de casa 8 também, tá? E esse Júpiter, ele é conjunto esse Urano aqui, ó. É que eu risquei, peraí. Eles têm 1 grau de diferença. Aqui, na minha leitura, eu já considero esse Urano, tá? Eu não costumo ler os geracionais a nível de mapa pessoal, porque eles são geracionais. Mas, quando eles entram em conjunção com o planeta clássico, que aqui é no caso de Júpiter, toda vez que esse Júpiter é estimulado, esse Urano é ativado por tabela, tá? Porque tem 1 grau de diferença aqui. Então, esse Urano é relevante para essa pessoa. Quando toca esse Júpiter, toca esse Urano. E aí as coisas realmente aqui tende a virar da água pro vinho mesmo, porque o Urano não tem conversa. As coisas simplesmente mudam, tá? Você gostando ou não, querendo ou não, estando preparado ou não, a mudança vem, tá? Então, enfim, é mais ou menos isso. Recapitulando para consolidar o conhecimento. Primeira coisa que você vai ver, a área que ocorre o eclipse. Casa de Peixes. Foca só nessa área. Esquece a casa de Virgem. Você tem algum planeta nesses últimos graus, do grau 20 ao 29? Tenho. Se você quiser olhar a área que esse planeta comanda no mapa, você conseguir fazer isso, tá tudo certo. Se não, foca aqui, tá? Ah, não tenho. Então é isso.
Se você tem o eixo nodal aqui, esse eclipse, independente se tem pontos ou não, vai ser interessante para você essa temporada dos próximos eclipses ao longo até do ano que vem, tá? Lembrando que a gente vai ter o último eclipse em Peixes em agosto de 2026. Então, assim, é longo prazo. Por isso que tem que anotar. Por isso que eu fiz o manual, porque eu faço isso na prática. Eu só consegui ir mapeando e entendendo os processos do meu mapa e, consequentemente, da minha vida, quando eu fui mapeando, anotando, porque, gente, é muita coisa, é impossível lembrar de cabeça, tá? Então, olha a área de Peixes. Olhou aqui, você pode considerar também, já que é uma lua cheia e a gente tem Sol e Lua opostos, tá? No mesmo grau, em signos opostos, você pode considerar aqui a área de Virgem também, tá? Se você conseguir conectar as casas astrológicas. Aí um terceiro passo aqui, tá? A gente viu a área, a gente viu se toca algum ponto e é olhar o regente. Principal regente, vamos olhar para Júpiter, que comanda a Lua, porque é uma lua cheia, é um eclipse lunar. Então a gente olha onde está Júpiter no seu mapa. Pode atrelar, igual o exemplo que eu fiz, os assuntos dessa casa. É como se você fosse ganhando camadas. Pensa que você está contando uma história. Pega assuntos de uma área com assuntos de outra e mistura. E aí você olha como que está a sua vida em relação a essas áreas e se elas se conectam. Ou se tem oportunidade que pode se conectar, ou se você quer que elas se conectam, de repente você tem algum plano para isso, tá? Assim fica mais fácil para você fazer. Porque pensa, uma área só, ok, aqui já te dá um norte. Mas se você consegue atrelar com outras, você consegue deixar mais robusta as suas ideias em relação a isso. O que pode acontecer, tá? E você trabalhar em cima disso. E aqui, como é uma lua cheia, um eclipse que tende a trazer mudança, o que você quer aí consolidar nessa área? O que você quer para essa área da sua vida, tá? Então, basicamente é isso. E aí eu vou deixar aqui para vocês um presente. Quem quiser entender um pouco mais sobre as casas astrológicas, eu preparei um e-book gratuito que você pode baixar e aí você consegue entender o tema de cada área e ir fazendo esses cruzamentos, tá? Para você ir mapeando, tá? Então, vai lá no Instagram, me segue, me manda um direct, que eu te mando o link para você poder baixar o e-book e ter acesso aí às 12 casas astrológicas com alguns conceitos que podem te ajudar a fazer essa análise, tá bom? Façam essa análise, depois me contem a fofoca astrológica, porque eu quero saber, adoro babados de astrologia e esse mapeamento e verificação. Inclusive, na semana de lua cheia eu sempre abro caixinha para vocês me contarem onde aconteceu a lua nova, né, dessa lua cheia, que acontece esse signo, e o que aconteceu, o que você percebeu aí desenvolver na sua vida. E aí você vê, através lá dos stories, a galera fazendo esse mapeamento e verificando na prática, vendo acontecer, é bem legal também. E por trabalhar a astrologia mais prática, assim, conseguir fazer esse acompanhamento, que ajuda a gente até a administração, porque eclipse aqui tem coisas que a mudança só vem. O que a gente pode fazer é usar a astrologia como uma ferramenta para administrar melhor as situações. Por isso que eu fiz o curso focado em previsões lunares, porque a gente tem todo mês aí áreas da vida sendo estimulada. E tá bem completo, tá? Tem mais de 30 aulas, todo mês eu tô aqui trazendo a lunação em tempo real, né? Lua nova e lua cheia, estando eclipsada ou não. E aí eu tenho um manual de interpretação para os signos, para as casas, por regência. Aqui eu falo tudo sobre a lua, masterizar o conhecimento, o que é a lua na astrologia. Falo um pouquinho de astrologia, entender a base, saber calcular o mapa, entender a estrutura do seu mapa, que é super importante para poder fazer um acompanhamento, inclusive, do curso. E aqui é uma apostila, né, de como você vai fazer isso na prática, para você preencher e ir fazendo acompanhamento todos os meses. E como ela não é datada, você pode todo ano reimprimir e utilizar esse material aqui para o resto da vida. Então, por isso que eu escolhi trabalhar esse curso e trazer de uma forma de, além de você se planejar, você trabalhar cada área da sua vida com intenção e consciência, de acordo com o seu DNA cósmico, de acordo com o seu próprio mapa natal, tem aí de possibilidades para serem exploradas e vividas e experienciadas, tá? Então, até o próximo vídeo, um beijo e até lá!